da série Ordem da Vida, Ser, Fazer e Ter, episódio hoje 15. Exatamente isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Vera Furlani, psicóloga e mentora em desenvolvimento humano, psicossomática e prosperidade consciente. E hoje a gente não vai falar de fazer mais. E aqui no canal a gente não fala sobre isso. Se você está chegando agora, a gente está falando sobre sustentar melhor a própria vida. E hoje, neste episódio 15 da Ordem da Vida, Ser, Fazer e Ter, eu quero conversar com você sobre algo muito simples, mas que muda tudo. Direção é autocuidado a nível adulto. E aqui a gente encontra uma questão bem importante, que é um erro muito comum que a gente comete sobre autocuidado. Autocuidado tem uma característica de ter sido muito infantilizado na mídia e por aí afora. Muitas pessoas confundem autocuidado e falam sobre autocuidado de forma equivocada muitas vezes. Veja só, muita gente acha que autocuidado é descansar, que autocuidado é pausa, que autocuidado é férias, que autocuidado é massagem, que autocuidado é maquiagem, que autocuidado é limpeza de pele, que autocuidado é desligar o telefone. Tudo isso ajuda, porém, não resolve quando o problema é estrutural. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto importante do autocuidado. Por quê? Porque o corpo, ele não adoece por excesso de tarefas. Veja bem, uma pessoa que está adoecida por excesso de tarefas pode fazer tudo isso que a gente listou de autocuidado, que também não é, digamos assim, totalmente errado no contexto geral, mas não se aplica a pessoas que psicossomatizam. Por quê? Porque justamente o corpo adoece quando a pessoa está sustentando uma vida que perdeu coerência. E autocuidado básico não vai resolver. Então, o corpo, ele aguentou por muito tempo. O que ele não aguenta mais é incoerência. E incoerência por tempo demais. Então, autocuidado aqui não vai fazer diferença para quem está somatizando. Por isso que existem casos e casos e não dá para generalizar. Certo, meus amores? Então, aqui veio essa clareza bem importante para você. E eu quero saber se você ficou com dúvidas. Comenta aqui, faz sua pergunta nos comentários que eu vou responder. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui para nós. Direção é igual a maturidade emocional. Então, a gente tem uma ideia de quando uma pessoa pega um carro para dirigir, ela precisa ter noção das leis, ela precisa ter noção de mecânica, ela precisa ter noção de direitos e deveres, ela precisa ter noção de que pode cometer um crime com o carro. E aqui, quando a gente está falando da nossa vida, da mesma forma, a gente precisa ter uma maturidade para poder conduzir a nossa vida, conduzir o nosso corpo, conduzir a nossa existência. Então, direção, sim, é um tipo de autocuidado,
que exige maturidade. Por quê? Porque dela dependem as escolhas e que nem sempre essas escolhas dão prazer imediatamente. Perfeito? Por exemplo, quando a gente precisa dizer não para aquilo que esgota na nossa vida, é agradável? Porém, uma pessoa madura precisa dizer não. Vocês estão conseguindo entender agora, né? Encerrar ciclos que já morreram é fácil? Não é. Existe maturidade em todos os sentidos. Parar para explicar demais uma coisa é atitude de gente infantil. Pessoa adulta não fica explicando demais. Pessoa madura não fica justificando demais. Sustentar limites, dizer até onde vocês, ou você, ou essa situação, ou esse negócio, ou essa pessoa pode chegar na sua vida. Limites são adultos que colocam. E com maturidade, crianças também aprendem a colocar limites. Então, opa, maturidade nem sempre quer dizer que seja uma pessoa adulta? Exatamente. Então, direção é igual a maturidade, independente da idade. E a gente precisa aprender a usar isso na nossa vida. Quando nós não aprendemos a usar isso na nossa vida, nas fases iniciais, nós vamos ter problemas lá na frente para resolver isso. E aqui entra um detalhe muito importante. Quando a pessoa não escolhe, não tem maturidade para escolher, não tem direção para escolher, o que acontece? O corpo assume essa posição. Ele começa a escolher pela pessoa. E, normalmente, ele escolhe através dos sintomas. Sintomas que vocês já me ouviram falar nos outros episódios. Se você não assistiu, recomendo que você, depois que terminar esse vídeo, vai lá desde o capítulo 1 e assiste. Por quê? Porque esses sintomas que são cansaço que não passa, dores recorrentes que vão e voltam, irritação constante, a desmotivação sem causa aparente, a sensação de estar sempre atrasado ou atrasada na vida. Todos esses sintomas, eles são psicossomáticos. E a psicossomática, como vocês sabem, o que é psicossomática? Psico, alma, mente, que somatiza, que materializa no corpo. Ok? Isso é psicossomática. Então, nessa questão, no olhar da psicossomática, não existe culpa, mas sim um corpo, tanto físico quanto mental, como emocional, que somatiza, que materializa as emoções. E ele é muito inteligente. O que ele faz? Ele tenta compensar. Ele vai compensar aquela falta de direção, aquela falta de coerência, aquela falta de ação correta imatura ou madura. Ele faz o quê? Ele compensa os excessos. Ele segura todo o emocional dentro dele, guarda aquilo que não foi elaborado. E ele concentra isso em alguma parte de si, seja através das tensões, das inflamações, da irritação, e por aí vai com todos os sintomas. Quando a pessoa é incoerente, não tem direção, e está vivendo uma coisa, pensando outra e fazendo outra, e muitas vezes querendo uma terceira ou uma quarta, o que o corpo faz? Ele sustenta um ritmo que não faz sentido. Como eu falei, ele é muito forte, muito inteligente. E ele mantém a vida funcionando.
porém, mesmo sem prazer. Ele mantém a vida funcionando como se nada tivesse acontecido, porém, sem prazer. Aqui eu quero falar para vocês um ponto bem importante, que esses sintomas todos que a gente falou, eles não são um problema. E eu quero que vocês internalizem isso. Eu desejo muito que vocês entendam que não é para a gente amaldiçoar o sintoma, e sim olhar o sintoma com outros olhos. Olhar o sintoma, você pode dizer assim, nossa, Vera, mas como é que eu não vou achar que o sintoma é um problema? Você já vai entender por quê. Porque o sintoma, ele é uma tentativa final, última, de o organismo se restaurar com coerência. Então, olhe só, é uma maneira de comunicação, de informação interna que a nossa mente nos traz através do corpo, e o corpo humildemente nos mostra que é preciso alinhar. Então, o corpo, ele não quer te parar, mas ele quer que você tome uma direção, que você organize aquilo que não está organizado, que você direcione aquilo que está sem direcionamento e que você reestruture você internamente, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz, com aquilo que você é. Então, ser, fazer e ter precisam estar integrados. E a direção, ela começa. Aí vocês podem dizer assim: nossa, então eu vou ter que mudar toda a minha vida. Não! A direção, ela começa pequenininha. Ela começa com passos pequenos. Não é para mudar tudo de uma vez, mas é para parar de se trair todos os dias. E se você olhar bem, se você se perceber, você vai perceber aonde é que você se trai, aonde é que você se abandona, quando você se maltrata e se violenta, né? Faz uma violência interna dentro de você. Então, eu vou sugerir aqui para que você escolha 3 destas sugestões simples que eu vou dar para você aqui hoje. Se você está nessa situação, procure reduzir os seus compromissos. Ai, a minha agenda está lotada. Reduz, faz aquilo que é essencial, que é estritamente necessário. Nem tudo que está na sua agenda, se você olhar, realmente é estritamente necessário, por mais que você ache que seja. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Por quê? Porque a gente trabalha com profissionais, com líderes de vários setores, e a gente sabe que tem coisas que podem ser flexibilizadas, sim. E quem normalmente está somatizando são pessoas que têm um perfil muito específico, são pessoas que se sobrecarregam demais em atividades que muitas vezes nem são suas de verdade. Podem delegar, podem deixar para outras pessoas fazerem, né? Porém, a gente tem essas questões aí também, que precisa rever quais são as expectativas irreais que nós temos sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o relacionamento, sobre os filhos, sobre o dinheiro, sobre a casa, sobre hábitos. Quais são as expectativas que nós temos em relação à vida, que não são reais?
É o segundo item para você escolher. Terceiro, parar de explicar decisões óbvias. Por exemplo, você recebeu um convite para ir numa festa e você não quer ir. Não tem vontade de ir. No fundo, no seu coração, você quer ficar em casa descansando, tomando o seu suco, descansando, assistindo sua série, ou mesmo indo fazer sua caminhada, ou indo para sua academia. E você simplesmente diz: não vou, para o convite. E você não precisa explicar por que você não vai. Então, parar de dar explicações sobre as suas decisões. Quarto, escolher um ritmo possível. Observe como você caminha, observe como você anda, observe como você dirige, observe como você fala. Você realmente fala num ritmo possível? Você realmente acompanha as suas palavras? Você realmente consegue fazer com que o seu corpo tenha o melhor desempenho, a melhor performance quando você caminha, quando você dirige, quando você pratica esporte, quando você está de verdade presente na sua vida, no dia a dia? Ou é só uma máquina que está ligada no 220 ou no 480 e não está sentindo o momento presente? Nada contra a velocidade, mas escolha um ritmo possível para você. E também nas relações, e também nos compromissos, e também nos seus hábitos de alimentação, sono, higiene. Às vezes, um banho mais demorado ajuda a relaxar e ter uma melhor noite de sono. Você respeita, quinta escolha, você respeita sinais antes que eles virem sintomas? Pois então, a partir de hoje, comece a observar, a respeitar estes sinais, para que a sua vida e o seu corpo seja mais saudável. O autocuidado adulto não é fazer o que dá vontade, não é sempre fazer o que dá vontade, é sustentar aquilo que faz sentido para a vida e para a manutenção do seu corpo, para a manutenção da sua existência. Quando você assume a direção da sua vida, sabe o que acontece? O corpo para de gritar. O corpo para de precisar gritar para que você o olhe, para que você o ouça, para que você o escute e cuide dele. Se esse conteúdo organizou algo em você, esse canal é para você. Se inscreve, ativa o sininho, que nós estamos postando todos os dias um vídeo novo para você. Aqui a gente não acelera, a gente realinha. E se você quiser aprofundar mais, os próximos passos estão nas descrições dos vídeos de hoje em diante. Você pode acessar ali e, se fizer sentido para você, acompanhe os outros episódios da série. Beijo no coração e até o próximo vídeo.